Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa. Convido a todos a fecharem os olhos. Vamos agradecer por mais uma semana, mais uma oportunidade de estarmos aprendendo, de estarmos evoluindo. Vamos pegar esse momento para esquecer das nossas obrigações de hoje, de amanhã. Vamos focar agora só em paz, em limpar nossa cabeça, silenciar nossos pensamentos e abrir espaço apenas para paz, tranquilidade. Vamos agradecer pelos trabalhadores da casa que estão sempre aqui, estão sempre ajudando a nossa intuição, e vamos apenas aprender e agradecer por mais um dia que estamos aqui para aprendermos mais ainda. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quase boa noite já, né? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu vou contar uma passagem de Jesus para começar. Jesus estava conversando com os discípulos, André e Tiago. E nisso chega Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, um mestre em Israel. E era costume dos mestres falarem em outras vidas, tocar nesse assunto. E aí ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque o Senhor fala coisas tão lindas. Então, eu queria saber como eu posso fazer para alcançar o reino de Deus. Foi aí que Jesus disse assim, aquela célebre frase, né? Em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos levou um susto e falou assim: Jesus, Senhor, como posso eu, velho como estou, porque ele já era idoso, voltar para o ventre da minha mãe? Ele ficou assustadíssimo. E aí Jesus, com aquele jeitinho dele, né? Ele falou assim: Nicodemos, eu falo das coisas materiais e você se assusta? Imagine se eu falasse das coisas espirituais. E aí o Nicodemos ficou assim tão perplexo, que ele saiu correndo de lá, foi embora, foi pensar melhor na casa dele do que Jesus disse para ele, né? E aí fica André e Tiago, né? E eles falavam assim: mestre, que novidade é essa? O senhor nunca nos falou sobre isso, né? E Jesus diz então para eles, e começa a explicar para eles que o corpo é uma veste do espírito, né? E que o espírito é imortal. E quando esse corpo se gasta, vai, né? A gente desencarna e volta numa roupa nova, ou seja, num corpo novo, né? Ele explica isso para os discípulos, porque a gente não tem como voltar no mesmo corpo, nosso corpo já se deteriorou, né? Então a gente volta num corpo novo. Aí eles falam assim: então isso acontece para a gente pagar os erros que nós cometemos? E aí Jesus fala: não, André,
é para aprender a não errar mais. Porque em cada encarnação a gente erra, mas a gente aprende com os erros, né? Então a gente volta e não comete os mesmos erros. A gente pode até cometer outros, porque a gente vai aprender novas coisas na outra encarnação, né? E aí Jesus continua: Deus não castiga nunca. Que ele fala, né? Os dois falam se era para pagar os erros. Então Jesus fala: Deus não castiga nunca. Ele é amor. Ele nos ama, nos perdoa e nos dá essa nova oportunidade para a gente cada vez mais evoluir. E aí eles ficaram tão contentes com esse ensinamento de Jesus, que eles disseram assim: Senhor, por que o Senhor então não fala sobre esse assunto no sermão de hoje à noite? Aí Jesus responde assim: André, presta atenção. Se um doutor da lei saiu daqui correndo, como eu vou dizer sobre essas coisas para o povo simplório, que não tem conhecimento nenhum? Mas eu lhes enviarei um Consolador, que vai poder dizer tudo que eu não posso dizer hoje, sobre esse renascer, né? E esse Consolador chegou, né? Que é o Espiritismo, que veio nos dar todas as dicas, né, de como a gente pode viver bem, como a gente pode aprender, né, nessa encarnação, para a gente poder evoluir. Então, o Consolador veio através do Espiritismo. E aí, esse nascer de novo, ele é necessário para a evolução do nosso espírito aqui na Terra, né? Em cada encarnação, como eu já disse, a gente evolui. E não é necessário a gente morrer, desencarnar, para a gente evoluir. Isso que é interessante a gente pensar, né? Não, eu vou cometer tantos erros, eu vou morrer mesmo, depois eu volto e eu continuo aqui e vou aprendendo. Não é bem assim, né? Nós podemos renascer agora, porque a gente está aprendendo tanta coisa nova, né? Transformando assim as nossas atitudes erradas em comportamentos mais adequados. A gente tem condições de fazer isso. Hoje em dia, só não adquire conhecimento quem não quer, porque todos nós temos grandes possibilidades, né, através dos aplicativos que a gente tem, tudo que a gente pergunta, né, a gente pode pesquisar se aquilo é verdadeiro, se não é. Enfim, nós temos possibilidades de ler livros, né, através de tantos locais que deixam o livro aberto para a gente ler, né? Então, nós temos mesmo hoje muitas condições para a gente transformar o nosso comportamento e renascer interiormente. Temos os centros espíritas, né, que nos ajudam muito com cursos de tantos assuntos interessantes, né? Aqui mesmo no nosso, nós temos cursos maravilhosos. Então, tudo isso é para nos ajudar a vasculhar o nosso íntimo, né? E trazer para a nossa consciência tudo o que puder ser trabalhado ainda dentro de nós. E isso requer esforço, logicamente, né? A gente tem que ter vontade de melhorar. Condições a gente tem, mas a gente tem que ter vontade. E essa força de vontade em melhorar, o que significa? Também renascer.
quem está a fim de melhorar está renascendo, está melhorando o seu íntimo. Então, as culpas, os medos, né, nós até podemos ter trazido de outras vidas. E isso, muitas vezes, a gente nem sabe, mas nos causa tristeza. Às vezes não percebe, né? Mas nos causa tristeza. Coisas, fatos que acontecem, parece que remontam lá dentro de nós, algo que já aconteceu, e a gente às vezes fica triste, não sabe nem por que está triste, né? Dá um desânimo para enfrentar as coisas. Mas a gente tem que enfrentar, né? Temos que passar. E se a gente não se esforçar para enfrentar, a gente fica estagnado, a gente não evolui. E quando, pelo contrário, a gente percebe tudo isso e vai procurar ajuda, isso também é nascer de novo, né? Nos libertar também da vergonha de se expor, de expor os nossos defeitos, porque a gente precisa eliminar esse orgulho de mostrar os nossos defeitos. Porque, olha, nos nossos defeitos está oculto um certo orgulho, que a gente não quer mostrar para os outros o que a gente faz de errado. Então, o que significa isso? Um orgulho oculto. Tem que pensar sobre isso também. E nos libertar. E quando a gente consegue fazer isso, expor com humildade, olha, eu erro, quando eu faço isso eu erro, eu me arrependo e vou tentar me corrigir. Isso também é nascer de novo. Então é justamente viver buscando esse crescimento moral, esse crescimento espiritual. Isso é um renascimento maravilhoso dentro de nós. E aí nós vamos nos perguntar, né? Será que é possível viver em harmonia? Né? Várias opções a gente tem para viver em harmonia. É só a gente perceber o nosso redor. E à medida que nós adquirimos conhecimento, a gente fica bem, a gente fica estável. Quando a gente tem o conhecimento daquilo que para nós não existia, a gente não sabia por que errava, agora a gente está sabendo. Com conhecimento de causa, a gente acaba melhorando o nosso comportamento, né? E o nascer de novo também é nos desligar das nossas culpas. Quando a gente percebe que cometeu um erro e que foi culpado por aquilo, a gente tem que pensar, poxa, eu errei porque eu não sabia fazer melhor. E aí você tem que se auto-perdoar. Isso é se desligar dessa culpa. Quando a gente se perdoa, a gente se desliga, esquece aquilo, né? Eu não vou errar mais. Então, isso acontece também com o remorso, né? A gente fica com remorso de não ter feito algo melhor. Por que você não fez algo melhor para aquela pessoa? Agora ela morreu e eu não fiz, né? Então, a gente também tem que se perdoar por isso, porque naquele momento você não fez, porque você não tinha capacidade de pensar no futuro, que você poderia ter remorso de não ter feito, né? A gente, às vezes, age muito por impulso, e isso nos prejudica muito. E aí, a gente vai com isso trocando a nossa dor por amor. Eu sei que é fácil falar, né? É fácil a gente chegar aqui e falar.
Mas no nosso dia a dia, a gente tem que começar a arregaçar as mangas e pôr em prática isso tudo que a gente está aprendendo, né? Através dos ensinamentos de Jesus. E também estar sempre aberto à compreensão. Porque é o primeiro passo a gente compreender para depois perdoar. Que aí uma pessoa te faz algo ruim, você começa a analisar o motivo pelo qual ela agiu daquele jeito com você. Será que ela estava passando por um período difícil? Algo aconteceu, uma coisa grave na vida dela e ela ficou perdida e te xingou, te pôs para fora, qualquer coisa assim. Então você tem que compreender e perdoar aquela pessoa, porque isso sai de dentro de você, te traz uma paz maravilhosa, um sentimento de leveza. E é um desafio a gente fazer tudo isso para nós mesmos, é um desafio. Mas quando a gente perdoa, realmente, a gente não pode fingir que perdoou, colocar uma máscara e fingir que perdoou, não, que aí não tem validade nenhuma. A gente tem que perdoar mesmo para poder sentir dentro de nós o quanto é bom respirar livremente, agir com delicadeza com as pessoas, né? E Jesus, ele disse uma frase que a gente se lembra muito: toma o teu leito e anda. O que ele quis dizer com isso? Teu leito é o teu chão, é a tua estrada, é a tua vida, o teu passado e o teu mundo interior. Então, quando ele disse essa palavra, essa frase, toma o teu leito e anda, a gente tem que analisar, né? Que a gente tem que ter os pés no chão para caminhar, né, em direção do bem, do melhor que a gente pode fazer na nossa vida, deixar o nosso passado lá atrás, porque a gente já viveu, já errou, já aprendeu a não errar mais, né? E assim a gente é feliz. E o Evangelho, ele nos dá todas as direções. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro capítulo, ele vai por uma sequência. Podem perceber, através dos títulos, é uma sequência de modos de viver melhor. Então, basta a gente querer seguir e se autoanalisar para ser feliz. Quem não conseguir fazer isso, também pode começar a estudar, né, o Espiritismo, ou fazer uma terapia. Tudo bem, as terapias são caras, nem todo mundo pode fazer, né? Para conseguir se desvencilhar, por exemplo, de uma culpa, né? As terapias ajudam muito, mas se você não pode pagar, você tem condições na rede pública, porque muita gente começa a fazer terapia, no segunda ou terceira vez que vai, desiste, porque as verdades doem, né? E a gente precisa estar preparado para isso quando a gente enfrenta uma terapia, porque as verdades sempre doem. E muita gente desiste. Então sempre tem condições de alguém ingressar, né, nessa rede pública fazendo terapia. E para quem não quer, né, tem os centros espíritas que ajudam muito, né, através a gente está aqui para ajudar vocês, né, nas dúvidas que vocês tiverem sobre as palavras de Jesus no Evangelho. E também os cursos, como eu falei anteriormente, que nos ajudam a elucidar todas as nossas dúvidas. Então, gente, eu acho que todos nós estamos prontos para nascer de novo. Basta querer.
Não vamos esperar morrer, né, para voltar, né, e nascer de novo e começar tudo de novo. A gente já pode começar agora, por que não? Hoje eu não encontrei uma historinha que fosse assim, característica disso. Mas eu vou ler uma outra historinha que eu também achei bonitinha, que acho que vocês vão gostar, que se chama As Sete Maravilhas do Mundo. Um grupo de estudantes estudava as sete maravilhas do mundo. E no final da aula, Daniel, depois você fica aqui, hein? Tá? E no final da aula foi pedido aos alunos que fizessem uma lista com o que consideravam as sete maravilhas do mundo. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos. Um disse assim, o Taj Mahal, o outro, a muralha da China, o canal do Panamá, eu considero uma maravilha do mundo, as pirâmides do Egito, o Grand Canyon, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro. Cada um ia citando uma coisa sobre as sete maravilhas do mundo. E ao escolher os votos, o professor notou uma estudante muito quietinha, não tinha se pronunciado. A menina não tinha virado sua folha ainda, não tinha, ela tinha escrito, mas a folha estava virada para baixo. Aí o professor então perguntou a ela se tinha problemas com sua lista. A menina quietinha respondeu, sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista, porque são muitos. O professor disse, bem, então diga-nos o que você já tem, o que você escreveu, e talvez nós possamos te ajudar. Eu penso, disse ela, que as sete maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. Sete maravilhas. E a sala ficou completamente em silêncio, porque aí eles começaram a refletir, né? Olha que menina inteligente, olha o que ela falou sobre as sete maravilhas que ela considerava, né? E aí tem aqui a moral. Feliz é aquele que tem a capacidade de sonhar e sentir em seus sonhos a beleza da vida. Eu achei bonitinha, então eu quis trazer para vocês hoje. Então, gente, eu vou fazer agora o nosso encerramento e depois o nosso queridinho Daniel vai fazer a prece, tá? Então, diante de tantos benefícios que nós tivemos, né, através dessa oportunidade de aprender com Jesus, nós vamos agora também fazer as nossas vibrações de amor. Então, vamos vibrar muito amor por todo o universo, principalmente pelo nosso planeta Terra, que está doente. Vibrar pelos países que se encontram em guerras, que eles possam, esses governantes desses países, refletir sobre a validade dessas guerras, que não tem sentido nos dias de hoje, com o conhecimento que nós temos. Não tem sentido guerrear. Vamos vibrar muito amor, com muita fé, para que chegue até o pensamento desses governantes e que eles se arrependam do que estão fazendo, no prejuízo que eles estão causando às pessoas, na morte de tantos, nas mutilações. Vamos orar por eles. Vamos também
orar pelo nosso país, vibrar muito pelo nosso país, para que os nossos governantes possam também sentir os seus erros e procurar melhorar esse país. Vamos também vibrar pela natureza, pelos animais, e vibrar muito para que todos os seres humanos possam se conscientizar em não prejudicar a natureza. Vibrar também muito amor pelos hospitais onde se encontram as pessoas doentes, desenganadas, sofridas. Vibrar tanto amor para que elas sintam esse alento no coração e possam ter esperança de melhorar. Vibrar também pelos idosos abandonados nos asilos, para que eles também sintam que eles são amados, pelo menos pelas nossas preces. Alguém se lembra deles. Vibrar pelas crianças abandonadas nos orfanatos, para que elas também consigam alguém que venha adotá-las e que elas sejam felizes. E assim agora nós vamos vibrar pela nossa família, principalmente por aquele familiar com o qual nós temos tantas dificuldades de relacionamento. Vibrar muito amor para que num próximo encontro nós possamos abraçá-lo. E agora nós vamos fazer uma vibração especial por nós mesmos, para que estejamos sempre firmes, fortes no nosso pensamento, na nossa vontade de evoluir, para que a gente possa renascer todos os dias nas nossas vidas. E agora, nós vamos encerrar a nossa pequena e humilde reunião, fazendo a prece que o nosso lindinho Daniel vai recitar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Gente, boa noite a todos e até a próxima semana, viu? Que todos possam sair daqui bem melhores do que chegaram. Que assim seja.